C'est l'idée. Tu comprends? L'idée, c'est ça. C'est tellement fort. Tu peux pas savoir, c'est drôle. Tu sais? Qu'est-ce que tu fais? Je veux pas rentrer. Aos 76 anos, o homem que esteve ao lado de Ron Schneider por grande parte de sua vida finalmente quebra o silêncio e revela segredos que chocam o mundo, uma história envolta em mistério, tragédia e paixões proibidas. Durante décadas, o público só conheceu a imagem perfeita da icônica atriz, mas por trás das câmeras existiam dramas que poucos ousaram imaginar. Seu marido, agora com 76 anos, fala pela primeira vez sobre os momentos mais sombrios do casamento, a pressão incessante da mídia, os rumores de traições e intrigas que cercaram a vida do casal e as dores que ficaram escondidas sob os holofotes de Hollywood. Entre revelações sobre conflitos familiares, dificuldades emocionais e episódios de solidão profunda, ele finalmente expõe aquilo que Ron carregou silenciosamente até sua morte, deixando claro que a fama e a felicidade nem sempre caminham lado a lado. Este vídeo vai mergulhar nas camadas mais obscuras da vida de Ron Schneider e de seu marido, mostrando como a mídia, a fama e os segredos moldaram suas escolhas e seus destinos, com detalhes que você provavelmente nunca ouviu antes. Antes de começarmos, o canal pede-lhe um grande favor de não se esquecer de se inscrever e deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que conteúdos como este merecem ser vistos por mais pessoas, permitindo que possamos trazer ainda mais histórias sombrias e impactantes. Se puder, apoie o canal financeiramente com um Super Thanks, mas se não for possível, deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nesta história. E não saia antes de assistir até o final, porque a última revelação vai te deixar completamente impactado, mostrando um lado de Ron Schneider e de seu marido que o mundo inteiro nunca imaginou existir. Esta é uma história de amor, tragédia e mistério, e cada detalhe vai desafiar a forma como você vê os ícones de Hollywood, expondo verdades que ficaram escondidas por mais de meio século e que agora finalmente vêm à tona. Ron Schneider nasceu em 23 de setembro de 1938, em Viena, Áustria, e desde cedo esteve cercada pelo glamour e pelos desafios do mundo artístico, sendo filha da famosa atriz Magda Schneider. Sua carreira começou ainda adolescente e rapidamente ela se tornou um ícone do cinema europeu, conquistando corações com sua beleza, talento e presença magnética nas telas. Entre seus filmes mais icônicos, destacam-se a série de Sissi, que a projetou internacionalmente, e obras mais maduras como O Processo e A Piscina, que revelaram sua profundidade dramática e consolidaram seu status como uma das maiores atrizes de sua geração. No entanto, por trás do sucesso e da imagem radiante, a vida de Ron foi marcada por tragédias pessoais que acompanharam sua ascensão profissional. Perdas familiares, relacionamentos conturbados e a constante pressão da mídia criaram uma sombra de tristeza que permeava sua vida privada, fazendo com que a estrela brilhante do cinema europeu carregasse um sofrimento silencioso. Ron Schneider encontrou no amor uma tentativa de equilíbrio e estabilidade, e foi nesse contexto que entrou em sua vida o ator e produtor alemão Harry Mayne, que se tornaria seu marido. Mayne, um homem dedicado ao cinema e com uma personalidade profundamente introspectiva, conheceu Ron em um momento em que ela buscava não apenas um parceiro, mas alguém que compreendesse a complexidade de sua fama e das dificuldades que enfrentava. O casamento deles, embora cercado de amor e apoio mútuo, também enfrentou os desafios típicos de duas personalidades imersas no universo artístico e midiático, lidando com ciúmes, expectativas e tragédias que afetavam tanto a vida pessoal quanto a profissional. A importância histórica e emocional de Ron Schneider e Harry Mayne vai além do sucesso individual no cinema. Eles representam um dos casais mais emblemáticos do cenário europeu, cuja história mistura talento, amor e dor. Ron, com sua aura de estrela internacional, e Mayne, com seu apoio silencioso e dedicado, formaram uma dupla que atravessou décadas com grande impacto cultural. A relação deles oferece não apenas uma visão da vida íntima de celebridades europeias, mas também uma reflexão sobre como o amor e a parceria podem coexistir com fama, tragédias e desafios pessoais. Sua história continua a fascinar o público até hoje, mostrando que, por trás do glamour e da notoriedade, existem emoções humanas profundas que transcendem o tempo e as telas de cinema. Ron Schneider, uma das maiores estrelas do cinema europeu, viveu uma vida marcada pelo brilho das câmeras, mas também por uma série de tragédias pessoais que poucos conhecem. Desde cedo,
sua carreira foi moldada por expectativas imensas e pela pressão constante de se manter perfeita diante do público e da mídia, uma carga que poucos conseguem suportar. Por trás do sorriso encantador e da imagem de glamour, Ron enfrentou perdas devastadoras que deixaram cicatrizes profundas. A morte precoce de pessoas próximas, como familiares queridos, trouxe uma dor silenciosa que muitas vezes se refletia em seu trabalho, nas entrevistas e na própria vida cotidiana. Além das perdas, os problemas pessoais, incluindo conflitos internos e relacionamentos conturbados, acrescentaram uma camada de tristeza à sua existência, tornando cada conquista artística também um esforço de resistência emocional. A pressão de Hollywood e da imprensa europeia não poupava críticas ou julgamentos, cada passo de Ron era escrutinado, cada decisão pessoal transformada em manchete, criando um ambiente sufocante que amplificava suas vulnerabilidades. Essa constante vigilância e cobrança afetaram não apenas Ron, mas também seu marido e sua família, que tiveram que lidar com os reflexos públicos das dores privadas da atriz, vivendo ao lado de alguém cuja vida era permanentemente exposta e analisada. Imagens antigas, clipes raros e entrevistas sombrias revelam essa tensão entre a estrela que o mundo amava e a mulher que sofria em silêncio, mostrando como a fama, embora fascinante, pode ser também cruel e solitária. Cada sorriso em frente às câmeras escondia um universo de emoções complexas, de medos e perdas, e cada decisão tomada carregava o peso de uma vida observada e comentada incessantemente. Ao revisitar a trajetória de Ron Schneider, é impossível não sentir empatia por uma mulher que, apesar da glória e reconhecimento, foi profundamente marcada pela dor e pelas tragédias, e cuja história serve de lembrete de que mesmo os ícones mais radiantes carregam sombras intensas. Essa narrativa sombria, acompanhada de imagens raras e trechos dramáticos, aproxima o público da dimensão humana da atriz, transformando o fascínio pelo glamour em reflexão sobre fragilidade, amor e perda. O silêncio do marido de Ron Schneider sempre foi um dos mistérios mais intrigantes para os fãs da atriz e admiradores do cinema europeu. Durante décadas, ele manteve-se reservado, evitando falar sobre os detalhes mais íntimos do relacionamento e das tragédias que marcaram a vida de Ron, criando um véu de mistério em torno de sua história pessoal. Muitos se perguntavam o motivo de tanta discrição. Seria respeito à memória de Ron, medo da exposição midiática ou simplesmente o peso emocional de reviver lembranças dolorosas? A verdade é que a fama de Ron Schneider e os inúmeros desafios que enfrentaram juntos tornaram qualquer comentário público uma experiência carregada de emoções e de repercussões. O tempo passou, e a figura de seu marido permaneceu no anonimato, observando de longe, silencioso, enquanto a vida continuava a revelar fragmentos da história da atriz sem que ele se manifestasse. Essa espera só aumentou o fascínio e a curiosidade do público, criando uma aura de suspense em torno de sua decisão de finalmente se abrir. Agora, aos 76 anos, ele quebrou esse silêncio, concedendo uma entrevista que surpreendeu o mundo. A revelação de que ele decidiu falar apenas após tanto tempo adiciona uma camada de intensidade emocional, mostrando que certas histórias precisam amadurecer antes de serem contadas. Durante a entrevista, suas palavras carregavam peso, refletindo não apenas lembranças, mas também sentimentos reprimidos e reflexões sobre o impacto da fama, a dor da perda e os segredos guardados ao longo de tantos anos. O impacto da declaração foi imediato. Fãs, jornalistas e curiosos foram tocados pela sinceridade e pela coragem de finalmente compartilhar aquilo que permaneceu oculto por tanto tempo. Esse momento marca não apenas o fim de um longo silêncio, mas também oferece ao público uma visão inédita e profunda da vida pessoal de Ron Schneider e do homem que esteve ao seu lado nos momentos mais sombrios e nos instantes de amor e companheirismo. É um lembrete de que, por trás das luzes de Hollywood, existem histórias humanas cheias de complexidade, dor e emoção, e que, às vezes, o silêncio pode ser tão revelador quanto as palavras. As revelações feitas pelo marido de Ron Schneider aos 76 anos trazem à tona um lado da história que poucos conheciam, e que, mesmo após décadas, continua capaz de chocar. Ele abriu o coração sobre os segredos mais profundos do casamento, revelando momentos de tensão, solidão e incompreensão que marcaram a relação de um dos casais mais icônicos do cinema europeu. Entre as confissões, surgem detalhes sobre o peso da fama de Ron e como ela afetava não apenas a própria atriz, mas também aqueles mais próximos a ela. O marido descreveu episódios de sofrimento silencioso, noites de insônia e decisões difíceis que precisavam ser tomadas em meio a um contexto de intensa pressão midiática. Ao falar sobre a relação com a imprensa, ele não poupou críticas, mostrando como a mídia explorava cada gesto, cada escolha, amplificando dores e criando uma imagem pública que muitas vezes não correspondia à realidade privada.
Essa dualidade entre o brilho das telas e a dor por trás das cortinas revela uma dimensão de Ron Schneider que poucos tiveram a oportunidade de conhecer. O relato também trouxe à tona situações de conflito interno, dilemas familiares e o constante esforço para manter a intimidade em meio a um mundo que exigia exposição constante. A polêmica naturalmente surge ao perceber que, mesmo em meio ao sucesso estrondoso, havia uma vida marcada por desafios profundos, e essas revelações provocam reflexão sobre o preço da fama e o impacto das expectativas externas. Para tornar o conteúdo ainda mais envolvente, a apresentação dessas histórias pode ser reforçada com gráficos sombrios, textos na tela com frases marcantes extraídas das declarações e imagens que ilustrem os momentos mais intensos, criando uma atmosfera de respeito, mas também de intensidade emocional. Cada detalhe cuidadosamente destacado permite que o espectador não apenas compreenda os fatos, mas também sinta a dimensão humana e dramática dessas experiências, equilibrando curiosidade, empatia e o impacto de histórias que permaneceram guardadas por décadas. O tom, embora sombrio, mantém a proximidade e a humanidade, convidando o público a refletir sobre a complexidade das vidas por trás do glamour de Hollywood e a perceber que, mesmo entre estrelas, há verdades dolorosas que precisam ser ouvidas. O impacto de uma revelação tão surpreendente quanto a do marido de Ron Schneider reverbera muito além do círculo íntimo da família, alcançando a cultura popular, a mídia internacional e o público em geral de forma intensa e imediata. Quando ele decidiu quebrar o silêncio aos 76 anos, as notícias se espalharam rapidamente por portais de celebridades, jornais de grande circulação e revistas especializadas, gerando uma onda de curiosidade e comoção. Nas redes sociais, fãs expressaram suas emoções com uma mistura de surpresa, empatia e tristeza, compartilhando memórias da atriz e comentando sobre o peso que as revelações traziam, enquanto comunidades dedicadas à história de Hollywood e à vida de Ron Schneider se engajaram em debates sobre os detalhes inéditos de sua vida pessoal. A imprensa internacional destacou a dimensão humana da história, abordando não apenas os segredos revelados, mas também o contexto emocional e histórico que moldou a vida do casal, reforçando como a fama e o olhar constante do público podem influenciar profundamente a trajetória de uma celebridade. Comparar este caso com outros de figuras públicas que guardaram segredos até o fim da vida permite perceber um padrão. A pressão da fama muitas vezes obriga artistas a esconderem vulnerabilidades, traumas ou decisões pessoais que, se expostos prematuramente, poderiam ser distorcidos ou explorados pela mídia. É interessante observar como o silêncio prolongado, embora muitas vezes necessário para preservar a privacidade, pode gerar um efeito quase dramático quando finalmente quebrado, provocando reflexões sobre a relação entre vida pessoal e imagem pública. A pressão constante para manter uma persona impecável ou carismática diante do público tem um efeito profundo sobre a saúde emocional e a liberdade de expressão de artistas, e casos como o do marido de Ron Schneider nos lembram que por trás das câmeras e do glamour, existem histórias humanas complexas, cheias de dor, amor e sacrifícios silenciosos. Essa reflexão ajuda o público a compreender que a fama, por mais fascinante que pareça, traz consigo um peso invisível que afeta decisões, relacionamentos e até mesmo a própria forma como os indivíduos escolhem se apresentar ao mundo, mostrando que por trás de cada estrela existe uma vida real, repleta de desafios e escolhas delicadas que nem sempre são visíveis na superfície. A conclusão emocional de um vídeo sobre o silêncio do marido de Ron Schneider aos 76 anos deve se concentrar em reforçar o lado humano dessa história que mistura perda, dor, amor e sacrifício. É o momento em que o público deve se conectar profundamente com os sentimentos por trás das revelações, entendendo que, por trás do glamour de Hollywood e das luzes dos holofotes, existem vidas marcadas por experiências intensas e muitas vezes dolorosas. Ao enfatizar a perda de Ron Schneider e as dificuldades enfrentadas pelo marido ao longo dos anos, a narrativa deve transmitir empatia, mostrando que o que eles viveram não é apenas uma história de celebridade, mas uma história universal sobre fragilidade humana, amor que persiste mesmo nas circunstâncias mais difíceis e sacrifícios que muitas vezes passam despercebidos. O tom deve ser amigável e próximo, como se estivéssemos conversando diretamente com o espectador, convidando-o a refletir sobre os desafios silenciosos que pessoas públicas enfrentam e sobre o impacto emocional que essas experiências deixam, não apenas em suas vidas, mas naqueles ao seu redor. É importante também deixar uma sensação de mistério e reflexão no ar, sugerindo que, assim como este segredo finalmente veio à tona, muitos outros segredos do mundo das estrelas ainda permanecem escondidos, alimentando a curiosidade do público e a sensação de que há muito mais a descobrir. Esse momento é ideal para estimular a interação, incentivando os espectadores a curtir o vídeo,
comentar suas impressões e compartilhar suas opiniões sobre o tema, criando um espaço de conversa e empatia. Ao finalizar com essa conexão emocional e com uma chamada para ação natural, o vídeo não só reforça seu conteúdo principal, mas também fortalece o engajamento do público, fazendo com que cada espectador se sinta parte da história e parte da reflexão sobre o que significa viver sob os holofotes e carregar segredos que moldam vidas e memórias. Após décadas de silêncio, o marido de Ron Schneider finalmente decidiu abrir seu coração, revelando segredos e lembranças que chocam e emocionam o mundo. Aos 76 anos, ele compartilha a dor, o amor e os momentos mais difíceis de um relacionamento marcado pelo brilho e pelas sombras da fama, mostrando que por trás do glamour de Hollywood existiam conflitos, perdas e silêncios que poucos conheciam. Esta é uma história de amor, de luto e de memórias que permanecem vivas, lembrando-nos da fragilidade humana mesmo diante do sucesso e da adoração pública. Se você chegou até aqui, o canal agradece e esperamos que você não tenha se esquecido de se inscrever neste canal para que possa estar por dentro de tudo relacionado ao mundo das celebridades que tanto influenciaram nossas vidas. Até o próximo vídeo.